O Neymar ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista e o Santos foi eliminado para o Corinthians. Depois disso, muitos torcedores fizeram críticas pesadas ao camisa 10 do Peixe e da seleção brasileira, como por exemplo o fato de que ele deveria ter ficado em casa e não ido ao Carnaval para se recuperar de um desconforto na coxa esquerda que o tirou do jogo. Mas será que essa avaliação é justa? E outra, ele deve ainda assim ser convocado pela seleção brasileira? E se não for, quem é o provável substituto e quem eu convocaria? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal focado na seleção brasileira. Só para dar uma rápida contextualizada a você que ficou no mundo da lua, digamos assim, né, nesse domingo. O Neymar, ele ficou de fora do jogo contra o Corinthians por causa de um desconforto na coxa esquerda. Não é uma lesão, mas um desconforto que o tirou da semifinal. O Neymar, ele jogou 7 jogos seguidos com 508 minutos e uma média de 72 minutos por jogo, que é até um número razoável para quem ficou 2 anos sem atuar. E aí, o Pedro Caixinha, técnico do Santos, até levou o Neymar para a Neoquímica Arena, mas totalmente sem condições. O Neymar ficou no banco de reservas e sequer aqueceu, ele não tinha condições nenhuma de atuar. Mas a grande questão do vídeo aqui é as críticas que o Neymar sofreu por ter ido ao Carnaval. E é disso que a gente vai tratar. Mas antes, algumas explicações aqui. Primeiro, o Neymar fez um teste ontem, no domingo, no dia do jogo, para saber se poderia atuar. Ou seja, a expectativa, ao meu ver, de acordo com essa informação, é que o Neymar, essa lesão é muito pequena e que o Neymar tinha expectativa de jogar, porque senão nem faria sentido fazer o teste. E provavelmente isso já era o pensamento do Neymar lá no começo da semana. Foi um desconforto, não uma lesão. O Santos mesmo divulga como um desconforto, não foi constatado uma lesão, ou seja, não é algo que vai tirar do gramado por um mês ou mais que isso. E o Pedro Martins, diretor de futebol do Peixe, disse ao GE que o clube não queria arriscar, que o Neymar foi, digamos assim, poupado por medo dele estourar e por medo também que o Neymar se entrega muito dentro de campo e aí questão psicológica dele querer fazer mais do que ele pode e por isso o Santos não entrou com ele em campo. Dadas as explicações, vamos ao principal tema aqui. O Neymar, na segunda-feira, ele e outros jogadores do Santos, como o Rincon e o Soteldo, foram ao Carnaval no Rio de Janeiro, lá na Sapucaí. O Neymar pegou o helicóptero dele, levou os amigos dele, até aí tudo bem. Só que a grande questão é, quando ele faz isso, ele abre margem para os críticos, e aí, mais do que justo, na minha opinião, tá? Não, na verdade, não é que é justo. Ele tem que saber ouvir essas críticas a partir do momento que ele fica de fora de um jogo decisivo. Por quê? Se ele fica em casa, não vai no Carnaval, faz a recuperação e ainda assim não tem condição de jogo, ninguém fala nada. Mas ele, sendo o Neymar, com todo o histórico que ele tem, ele abre margem para essa especulação. Só que aí cabe o meu grande ponto, que eu acho que, como jornalista, eu tenho a responsabilidade de fazer isso e a maioria da galera não tem. É possível a gente afirmar que o Neymar ele teria condições de jogo se ele não tivesse ido ao Carnaval e ficado no CT ou em casa se tratando? É possível afirmar isso? Eu não tenho informação, eu não tenho essa informação. Eu não tenho contato com o médico do Santos para chegar nele e perguntar: olha, Neymar, se ele tivesse ficado em casa, e mesmo se eu tivesse, ele não responderia também, né? Mas enfim, o meu ponto é, não dá pra gente cravar que o Neymar que não fez algo que não deveria ter feito, que deveria ter feito, na verdade. E se ele tivesse ficado se tratando, o Santos teria ele à disposição? Eu não sei, não dá pra gente afirmar isso. Só que é o que eu coloquei no título desse vídeo. O Neymar é vítima de si mesmo, as ações dele, por ele ter ficado fora de inúmeros carnavais, e dessa vez não foi nenhuma pancada, né? Foi uma lesão sozinho, praticamente no jogo contra o Bragantino ele se lesiona ali praticamente sozinho, sem sofrer nenhuma pancada. Então não dá nem pra falar que foi alguma maldade de algum outro jogador. Não foi esse o caso, como muitas vezes aconteceu na Ligue 1. E eu acho que assim, esse papo de que o Neymar forçava pra ele ir pro Carnaval, isso aí sempre foi balela ao meu ver. Assim como dessa vez também, ele só foi porque ele tava de folga, então na teoria ele não fez nada de errado. Mas, como eu disse, o Hulk, por exemplo, ele sofre uma pequena lesão, cara. Ele fica a semana inteira fazendo tratamento em casa. E assim, é equipamento dele, por conta dele, sabe? Então eu acho que falta isso pro Neymar. E eu não vejo sentido em afirmar que o Neymar estaria à disposição. Mas ele não tá nem aí pras críticas, provavelmente, né? Ele já disse que muita gente fala dele o tempo inteiro e muita coisa é maldosa, de fato. Mas a partir do momento que ele abre mão de fazer uma recuperação mais intensa, ficar em casa
e tratar da coxa para ir pro carnaval, e aí não é nem que agravou a lesão, não é isso, pelo amor de Deus, ficar em pé, o Neymar tava dando conta de ficar em pé, de correr, mas jogar, isso não agravou a lesão não, né, o desconforto muscular, mas talvez, quem sabe, não dá para afirmar, se ele tivesse ficado em casa, ele poderia ter se recuperado a tempo. Só que aí a gente volta numa discussão muito mais longa e complexa do que isso, né? E aí, inclusive, um tweet do Bruno Formiga, que eu admiro muito como comentarista, que ele fala, né, no primeiro jogo contra o Botafogo, que o Jorge Jesus estava errado, que o Neymar tinha condições de jogo. E aí, eu entendi o ponto dele. Ele quis dizer o seguinte, na cabeça do Jorge Jesus, o Neymar não conseguiria nem atuar. Sendo que o Neymar, contra o Botafogo, ele joga e joga muito bem, e com condições físicas. Só que a galera pegou aquilo ali como a longo prazo, como se o Neymar, e talvez essa fosse a avaliação do Jorge Jesus, não dá pra saber. Enfim, a questão é, a galera tá falando que o Neymar acabou, que o Neymar, pra seleção, não dá mais pra depender do Neymar, com base em um desconforto muscular depois de 7 jogos, depois de 2 anos. Será, gente, que dá pra gente afirmar isso? Eu acho essa avaliação injusta, porque é cedo pra falar qualquer coisa. Agora, trazendo para o âmbito da seleção, que é o grande foco aqui, e eu nem gosto de ficar falando muito de extracampo, mas como é o Neymar, como é um cara que está voltando para a seleção agora, eu achei importante trazer esse tema aqui para o canal, a gente vai cair na grande questão. Pô, o Neymar ainda assim deveria ser convocado, a gente deve depositar tanta fé assim nele, ele deve ser o nosso camisa 10, ele tem que ser titular. O meu primeiro ponto é o seguinte, não acho que ele será cortado, por quê? Como o Pedro Martins disse, como eu estou explicando ao longo desse vídeo, não foi uma lesão, foi um desconforto. Provavelmente se o jogo é daqui 3, 4 dias, o Neymar já teria condições. Ele foi muito mais poupado, e aí você pode questionar as razões. Você pode questionar se o Santos estava certo ou não, mas pelo que eu vi no aquecimento, o Neymar correndo, colocando a mão na coxa, realmente ele não teria condições de jogo. Mas, daqui uma semana, o jogo contra a Colômbia, eu gravo esse vídeo no dia 10 de março, é daqui 10 dias o Brasil enfrenta a Colômbia. Não acho que o Neymar terá condições de ser titular, mas ser relacionado, eu imagino que sim. E ele tá com ritmo de jogo, né, depois de 7 partidas disputadas, então acho muito difícil que a seleção corte o Neymar. Agora a gente pode questionar o papel dele, que, por exemplo, eu imaginava o Neymar como um titular absoluto, eu queria a seleção com o Neymar de 10, mas diante dessa lesão, desse desconforto, diante desse imbróglio, o Neymar, querendo ou não, perdeu um jogo que ele poderia ter adquirido um pouco mais de ritmo. Será que a gente deve vislumbrar o Neymar com tanta importância assim para a seleção brasileira? Aí eu acho que fica a dúvida. Eu, por exemplo, se fosse para eu montar uma escalação ideal, digamos assim, contra a Colômbia, eu não colocaria o Neymar. Eu deixaria o Neymar pro segundo tempo, colocaria ele ali faltando 30 minutos, a partir dali dos 15 do segundo tempo, e dependendo do desempenho dele, do encaixe do time, aí sim a gente pode pensar dele ser titular contra a Argentina. Mas vamos supor que o Neymar seja cortado, a seleção entende que não vale a pena ter o Neymar sem estar 100%, e aí, quem são as opções do Dorival? Bom, as opções estão naquela pré-lista, como vocês já sabem, e aí tem alguns meias lá, como o Oscar, o Andreas. Eu imagino que o Dorival vá com o Andreas, caso o Neymar seja cortado, porque é um meia com mais características de pifar, digamos assim, é um cara mais próximo ao que o Neymar entrega, mas eu, Samuel Rezende, iria com o Endrick. Eu já achei um erro deixar o Endrick de fora, mas nesse caso eu convocaria ele porque a gente não tem um camisa nova e a gente tem outros jogadores que podem fazer a função do Neymar, como o Matheus Cunha, o Rodrigo, o Rafinha, o próprio João Pedro não é um meia, mas pode jogar ali como um segundo atacante. Então por esse motivo eu convocaria o Endrick. Eu acho que faz falta você ter um centroavante mais goleador no banco de reservas, e eu acho que o cara mais com maior potencial disso na pré-lista foi o Endrick. Você pode falar aí do Oscar, eu acho que é cedo, o Paquetá vive uma péssima fase, para mim não deveria estar nem na pré-lista, e então a gente fica mais ou menos nesse bolo aí. Lucas Moura também pode ser convocado, o Dorival gosta muito dele, mas eu acho que eu iria com o Endrick e provavelmente o Dorival iria com o Andrés, mas como eu disse, não acho que isso vai acontecer. Enfim, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, manda pro seu amigo, fala, esse cara aqui tem uma opinião legal, que ajuda muito no canal, e deixa o seu like aqui também, porque o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, e claro, se inscreva aqui se você curtiu o conteúdo, tem muitos outros vídeos aí para você acompanhar sobre a seleção. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.